Bom, olá a todos. Eu me chamo Ana Catarina Teres e eu vou estar compartilhando com vocês um pouco sobre o conteúdo de substâncias químicas e a mudança do estado físico. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A gente vai começar primeiro com o que são substâncias químicas e entender e compreender e entender quais são as diferenças entre as substâncias simples, compostas e as misturas. E em seguida a gente vai entrar na parte das mudanças do estado físico. Bom, para começar, a gente precisa entender o que são as substâncias, qual é o conceito para que a gente consiga adentrar mais o conteúdo. Bom, as substâncias elas vão ser um conjunto de átomos com mesmas propriedades químicas que constituem um elemento químico e cada substância ela é caracterizada por uma porção constante. Essa classificação das diferentes substâncias ela é feita de acordo com a sua composição, que é aí que nós iremos entrar no nossa primeira, que são as substâncias simples. O que são substâncias simples? As substâncias simples elas vão serão substâncias formadas por um ou mais átomos do mesmo elemento. Por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio ele é formado pelo O2, ou seja, ele é formado por um mesmo elemento que é o oxigênio, repetido 2 vezes. O outro exemplo que a gente pode ter é o gás ozônio, que ele é formado por 3 elementos do oxigênio. Em seguida, nós temos as substâncias compostas, que são diferentes das substâncias simples, elas vão ser moléculas que determinam a substância formada por 2 ou mais elementos químicos, ou seja, ela vai ser a junção de um elemento com o outro. Por exemplo, a água, que é o H2O, que vocês tanto conhecem. O H2O é formado por 2 elementos de hidrogênio e um oxigênio, ou seja, a substância composta ela vai ser formada por 2 elementos diferentes, mas pode ser 2, 3 e afins, eles não são somente um. Aqui nessa imagem, a gente vai conseguir compreender melhor sobre o que são as substâncias simples e compostas. Bom, aqui no primeiro balãozinho verde, a gente já começa com o gás oxigênio. O gás oxigênio, que a gente sabe que é o gás responsável pela nossa respiração celular. O segundo balãozinho, que é o gás nitrogênio, né, que fica no ar atmosférico, que corresponde a 78% da concentração. O gás ozônio, que também fica na atmosfera, mas dessa vez fica protegendo a Terra dos raios ultravioletas. Nós temos o quarto balãozinho, que é o gás hidrogênio, que por muitos é considerado como o combustível do futuro, justamente por ele ser uma fonte renovável e inesgotável. Por mais que ele seja um combustível já considerado do futuro, ele já é utilizado hoje em dia. Claramente não em carros, em automóveis, que a gente tanto vê, mas ele já é utilizado como combustível de foguetes, por exemplo. Aqui no nosso lado direito, nós temos a água, que eu acho que eu nem preciso debater qual é a importância dela para a gente. A gente não consegue viver sem a água. O próximo balãozinho, que é o dióxido de carbono, que é o gás de dióxido de carbono. Que diferente do gás oxigênio, o gás oxigênio ele é o que nós respiramos e o gás de dióxido de carbono é aquele que nós expiramos. Ou aquele também que ele é muito associado a queimadas, que é aquele gás que sai. Mas, por outro lado, por mais que a gente tenha a questão de ver somente o dióxido de carbono como um lado maléfico, o dióxido de carbono ele é fundamental no processo de fotossíntese das plantas. O nosso outro exemplo, que é a gasolina, que ele é um combustível, todo mundo conhece, um combustível feito através do refinamento do petróleo. E por último, nós temos o álcool, que ele também é um combustível, só que ele é feito através do processo de fermentação da cana-de-açúcar. E como já dito, ele também é um combustível igualmente à gasolina, mas ele também é muito utilizado na indústria farmacêutica. O que eu quero que vocês se questionem é o seguinte: por que eu posso beber a água e não posso beber a gasolina? Ou por que eu respiro o gás oxigênio e expiro o dióxido de carbono? Isso se deve em consideração às suas substâncias. Olha só, o gás oxigênio, como já dito anteriormente, mas vamos relembrar aqui outra vez, o gás oxigênio é uma substância simples, então ele vai ser formado pelo qual? Por um elemento, pelo mesmo elemento, ou seja, o gás oxigênio será o O2, o gás nitrogênio será o N2,
o gás ozônio será o O3. Notem que de um para o outro, o gás oxigênio para o gás ozônio, só aumentou um elemento e já virou completamente diferente a sua substância, mas mesmo assim continua sendo uma substância simples. O gás hidrogênio, que é o H2, a água, que ele é formado pelo H2O, ou seja, a mistura do gás hidrogênio com o oxigênio formou uma substância composta. O dióxido de carbono, que é o CO2. A gasolina, que é o C8H18, ou que também pode ser chamado de... que ela é definido também como pela regra do octeto. E nós temos o álcool, que é o C2H6O. Então, resumindo tudo isso aqui, o que a gente conclui? Que nós temos tudo. Nós temos o quê? Substâncias. Substâncias que são puras e que podem ser simples ou compostas. As substâncias simples, elas vão se caracterizar por possuir elementos, átomos do mesmo elemento, enquanto as compostas vão se caracterizar por átomos de elementos diferentes. Tá, mas não é somente as substâncias, elas não têm somente as substâncias puras, que são as simples e compostas. Elas também possuem as misturas. Tá, professora, mas o que são misturas? Bom, as misturas é nada mais do que as misturas das substâncias simples e compostas. Então, assim como as substâncias puras, que possuem duas divisórias, as misturas também possuem duas divisórias. A gente começa pelas misturas homogêneas, que aqui a gente tem um exemplo do açúcar mais água, que vai ser o quê? Quando você adiciona açúcar e água, você vai formar uma mistura, mas que quando ela começar a se diluir, você não vai conseguir saber exatamente o que tem lá no meio. Você não consegue, você sabe que tem uma diferença da quantidade de água que você tinha anteriormente, mas se você não souber que é açúcar, você realmente não consegue saber porque ela ficou dissolvida. Diferente das misturas heterogêneas, que a gente vai ter a gasolina com água. Quando você mistura a gasolina com água ou o óleo com água, você vê que as duas não se misturam. Você pode pegar, adicionar eles, fazer uma mistura utilizando uma colher, por exemplo, mas depois de um tempo ela vai ser visível, que vocês vão conseguir ver que haverá uma separação da água e da gasolina, certo? Essa é a parte de substâncias químicas. E aqui a gente já vai entrar sobre o estado físico da matéria, né? Que vai ser, denomina-se o fenômeno ou transformação de qualquer um que se envolva na matéria. Nós vamos ter três pontos iniciais, que são o sólido, líquido e o gasoso, que tanto vocês conhecem. E aqui a gente tem alguns exemplos. A primeira imagem, que é a imagem de uma panela, onde está saindo um vapor. Aqui no centro é uma garrafa colocando um pouco de água em um copo e pedras de gelo. Que aqui tem a pergunta: que estados físicos da matéria estão representados pela imagem? A primeira, que é o estado gasoso, que é quando está saindo do líquido para a parte de gás. O líquido, que todo mundo conhece, é a água que você bebe. E o sólido, que é o gelo. As mudanças do estado físico, elas possuem algumas mudanças. A mais difícil que vai ter é a fusão, porque ela é completamente diferente das outras. A fusão, ela vai ser a passagem do estado sólido para o líquido, através do aquecimento. Aqui do lado a gente tem um exemplo de uma geleira, e aqui no outro lado a gente tem um gelo padrão comum que a gente já conhece. Ou seja, ela passou do estado sólido para o líquido, que ocorre o quê? Isso é denominado como processo de fusão. Esse aqui é o mais complicado, como eu disse anteriormente, para fixar, mas os outros são bem mais simples. Aqui nós temos o outro processo, que é o de solidificação, que ele vai ser a mudança inversa da fusão, ou seja, vai ser a passagem do estado líquido para o sólido por arrefecimento, ou seja, através da refrigeração. A gente vai ter o exemplo do gelo, que você vai colocar nesses cubinhos aqui, por exemplo, a água ou qualquer outra coisa no estado líquido, vai levar na geladeira e ele vai solidificar. O outro lado, a gente tem também os picolés, que é basicamente a mesma coisa. Ou seja, vai passar do estado líquido para o sólido e esse processo é chamado de solidificação.
A vaporização, que vai ser a passagem do estado líquido para o gasoso. Mas tenha atenção, que quando ocorre de uma maneira lenta, através da temperatura ambiente, se chama evaporação. Por exemplo, um exemplo de evaporação. Quando você lava a roupa, você pega ela e vai colocar para secar no varal. Esse processo ele vai ser denominado de evaporação. Quando ocorre de maneira rápida, por aquecimento intenso, ele vai ser chamado de ebulição. Por exemplo, você está no fogão e você respinga algumas gotas de água em cima do bocal. Assim, ele vai ocorrer o processo de ebulição, porque vai ser muito mais rápido do que o processo de evaporação. Então, a evaporação é quando passa do estado sólido para o estado de gás, o estado gasoso. A condensação. A condensação ela vai ser a mudança inversa da evaporação, da vaporização, que vai ser a passagem do estado gasoso para o estado líquido, através do arrefecimento. Aqui, no lado esquerdo, a gente vai ter o exemplo de uma garrafa de água, por exemplo, quando ela está gelada e passa para a temperatura ambiente. Ela vai ficar com algumas gotículas de água na sua parte externa. E aqui também é quando algum dia está muito frio e começa a aquecer, você pode olhar para uma janela que ela vai estar cheia de gotículas de água. Então, condensação é quando passa do estado gasoso para o líquido. E nós temos também a sublimação, que ela vai ser a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, por aquecimento, ou do estado gasoso ao sólido, por arrefecimento. A gente tem um exemplo aqui do gelo seco. Você pode, talvez não tenha visto pessoalmente, mas você já tem um certo conhecimento que o gelo seco, quando ele sai do lugar lá correto dele e leva para a temperatura ambiente, ele começa a expelir uma grande quantidade de essa neblina, que a gente pode chamar, que ela é chamada de sublimação, que é quando ela está no estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Esse é o chamado de sublimação. Aqui a gente tem um breve esqueminha, que é do sólido para o líquido, que vai acontecer a fusão, do líquido para o gasoso, que vai acontecer o processo de evaporação, do gasoso para o líquido, que é o processo de condensação, e do líquido para o sólido, que é o processo de solidificação, e quando passa do sólido para o gasoso, é o processo de sublimação. Aqui eu coloquei um breve experimento prático para a gente conseguir entender sobre esses processos de mudança de estado físico da matéria. Eu coloquei aqui um exemplo da vela, é um exemplo bem simples que você pode fazer isso em casa, desde que você esteja acompanhado de um adulto, porque vai precisar de uma chama. E a combustão da vela, como a gente pode dizer que é um evento químico, que ela ocorre através da transformação química, ou seja, vai ocorrer o processo do sólido para o líquido e a gente também pode chegar no processo gasoso. Nesse experimento, vocês vão precisar de uma vela, uma caixa de fósforo ou isqueiro, que é só o suficiente para a gente fazer com que a gente tenha uma chama, a gente vai precisar de fogo, uma colher de sopa ou de sobremesa para colocar alguns pedaços da parafina da vela e um estilete, justamente para você cortar ela. E aqui a gente tem um breve vídeo que é exatamente sobre cada processo. A vela, o isqueiro, que vai ser preciso, uma faca ou um estilete para cortar, uma colher só para que você possa aquecer ela. E, por fim, a gente vai precisar de parafina, que vai ser você pega um pedaço da vela, corta e deixa ela em pedaços pequenos. Em seguida, tu vai pegar uma vela, vai acender ela, porque ela vai ser a nossa chama, vai colocar a parafina na colher e levar a chama até que ela ocorra o processo de solidificação, vai passar do estado do sólido para o líquido. Vou avançar mais um pouquinho.
Colocou a parafina em cima, na colher e leva à chama, para que ocorra o processo de passar do estado sólido para o líquido. Não. Olha só, pode ser visto aqui que passou de onde você tinha a vela, pequenos pedaços, passou do estado sólido para o líquido. Está completamente derretido a parafina. Aqui, 3 minutos depois, ele vai começar o processo de solidificação novamente. Ficou em temperatura ambiente, esperei esfriar, e ele vai voltar a ficar no estado sólido. Cinco minutos depois, ele está completamente sólido já. Aí a gente vai pegar do estado sólido, a gente vai passar para o estado líquido novamente e aguardar mais, deixar mais tempo na chama que ele passará por estado gasoso. Vocês podem ver, ó, que já começou a sair alguns gases dele. Está aquecendo muito o nosso suporte, que é a colher, e vai começar a entrar uma chama na parafina. Olha só. E vai queimar, que está transformando a nossa parafina, que estava no estado sólido, passou para o estado líquido e está transformando ela para o estado gasoso. Olha só. A gente tinha o produto no estado sólido, passamos ele para o líquido e finalizou no estado gasoso. Esse gás liberado nesse processo é o dióxido de carbono. E finalizado, ó. Não tem mais nada. Solidificou tudo, virou tudo gás. E a gente tem aqui algumas questões, né? Vamos praticar. A gente vai começar com a questão raiz, que diz que a evaporação, calefação e ebulição, eles são exemplos de quê? A gente tem as alternativas. Letra A, que vai ser a passagem do estado líquido para o de vapor. A letra B, que vai ser a passagem do estado sólido para o de vapor. Letra C, que vai ser a transformação que não depende das substâncias e de temperatura do sistema. Letra D, obtenção de substâncias puras. E letra E, que vai ser a passagem do estado sólido para o vapor diretamente, sem passar pelo estado líquido. Bom, a letra C você já pode tirar completamente do teu pensamento. A letra D também, que ela não vai ser a obtenção de substâncias puras, isso não tem absolutamente nada a ver. A passagem do estado sólido para o vapor diretamente, sem precisar para o estado líquido, não tem. Vocês puderam ver num exemplo prático que o produto, estando sólido, ele vai passar primeiro para o estado líquido e depois vai passar para o processo gasoso, que vai ser os vapores. E então, tirando essas informações, ela só pode ser a letra A, que vai ser a passagem do estado líquido para o de vapor. A evaporação, calefação e ebulição é justamente o estado líquido para o vapor. A evaporação vai ser aquele processo mais lento, que tem como exemplo de você lavar roupa e levar para secar em temperatura ambiente, que é a evaporação. A calefação e a ebulição. A ebulição é quando tu coloca uma certa quantidade em foco e vai esquentando lá, e a calefação é justamente aquele mais rápido. Vocês têm que lembrar disso. A calefação e a evaporação são diferentes. Questão delta. O granito consiste em 4 minerais. O feldepasto, o magnetita,
mica e quartzo. Se um desses materiais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é um elemento, ele até poderia ser um elemento, mas ele não, por ter já tantas, esses quatro minerais, que são o feldspato, o magnetita, a mica e o quartzo, ele já não é só um elemento, ele é uma junção de elementos. Então, letra A está fora. A letra B, uma substância simples. Também não é substância simples, visto que uma substância simples, como nós vimos anteriormente, vai ser quando é somente um elemento, em que ele se repete, pode se repetir mais de uma vez, mas ele é um único. Uma substância composta, sim, pode até ser uma substância composta, até porque para formar o magnetista ele precisa de mais uma. Só que a gente tem que prestar atenção que ele é uma junção, certo? Um composto iônico, bom, isso aqui não tem nada a ver. E como é que ele já está dizendo que um granito ele consiste em 4 minerais e que são esses 4, ele só pode ser o quê? Ele só pode ser uma mistura. E essas aqui são as nossas referências. E eu finalizo essa aula e eu acho que eu vejo vocês na próxima falando sobre os gráficos para a gente envolver a questão das mudanças do estado físico da matéria. Acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau!